Olá, boa noite, tudo bem, nosso web amigo? Estamos aqui com mais um Descomplicando Seu Condomínio. Aí você deve pensar, caramba, tava vendo essa vinheta, um monte de gente e não tá ninguém aqui. Pois é, esse aqui é o Descomplicando Seu Condomínio exatamente para poder mostrar para vocês uma retrospectiva de 2021 com o nosso convidado Quinho Fontes. Oi, E gente, o tudo Kim, bem? isso, muito legal, Quinho. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço estar aqui nessa retrospectiva muito importante do Descomplicando Seu Condomínio. A galera aqui da bancada resolveu tirar férias, né, Vanessa? É isso O aí. pessoal toma 2 semaninhas aí de férias e a gente assumiu aqui o comando para mostrar para você o que mais de bacana passou aqui no Descomplicando Seu Condomínio, não foi? Isso mesmo. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai comentar em cima de trechos dos programas de 2021. Um comentário mais descontraído, né? E a Isso, gente vai colocar algumas situações aí do dia a dia. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que semana que vem já volto Descomplicando Seu Condomínio isso. com temas novos. Então aproveitem o nosso programa de hoje. Acesse a Pump no YouTube, nos nossos canais, dê um joinha se você gostou e também inscreva-se no canal. Algum comentário? Claro, e não esquece, você que está assistindo, de deixar o seu comentário sobre o nosso comentário, tá? O que que vocês estão achando É, dessas situações que a gente vai mostrar, tá? A sua opinião é muito importante pra gente. isso mesmo. Vamos lá, Douglas? Vamos pro primeiro vídeo? Vamos lá. Nenhum. Agora eu te pergunto, as pessoas se preocupam com auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, com a mesma preocupação, assim, Infelizmente, noção como a do gente já poder? falou, não. Não, né? Não. É o que a gente fala, pô, nós somos muito bem abençoados, vamos dizer assim, na cidade de Santos, porque em São Paulo você tem a coleta de lixo a cada 3 dias, 4 dias, né? Demanda muito tempo, então você tem que aglomerar o lixo dentro de casa. Em Santos você tem todos os dias, né? E há muitos anos o lixeiro não faz greve. Quando fez, né? Se Foi alguém um caos. lembra, foi Foi. o caos. Aí a gente lembra, lixeiro, Sim. né? Só fazendo uma Sim, comparação. sim. E o auxiliar de limpeza, A mesma infelizmente, coisa. muitas vezes o pessoal não dá o valor, devido ao valor que tem, né? Só dá o valor quando, tá sujo, né? Isso aqui tá ruim, ficou uma barata ali, ou ficou... Aí vai, pô, mas cadê o moço da limpeza? Aí vai lembrar. Então, infelizmente, não é o mesmo critério. É o serviço que não vê, né? Que nem a Isso polícia, aí. né? Cadê a polícia? Isso Ela tá aí. tendo um assalto ali. Mas eu faço sempre essa comparação, né? Mas se não tiver, ninguém Se não lembra, né? tiver, Não tem jeito. então É verdade. é bem por aí. Infelizmente, a portaria não, como é algo Olha que só que tem um acesso, interessante. né, rotineiro Esse ali, que está falando. A pessoa que faz serviços de limpeza, ela normalmente parece que ela é invisível. Sim. As pessoas não percebem que ela existe. E aí, justamente no vídeo fala isso. Será que é tratado igual? Será que tem a desvalorização? Eu vejo, pelo menos aqui, a gente cumprimenta todo mundo, conversa, mas nem em todos os lugares é assim, né? Tem gente que Não. passa e acha que a pessoa Mas não existe. acho que isso é do ser humano, né, Vanessa? A questão de educação, indiferente de onde você estiver, né? Eu sempre cumprimento todas as pessoas, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, sempre com um sorriso, é, sempre valorizando a pessoa que está ali. Afinal de contas, é uma pessoa que tem um papel importantíssimo dentro do nosso condomínio. Por exemplo, onde eu moro, sempre quando eu saio no corredor ou no prédio, sempre tem os meninos. Lá no meu prédio são todos rapazes, que são o pessoal da limpeza. Então, assim, infelizmente, a gente tem pessoas que acham que tem o rei na barriga, né? E eles passam por essas pessoas como se elas fossem, sei lá, um vaso de planta, né? É muito triste isso. Eu não, eu sempre dou atenção, converso, bom dia, boa tarde, boa noite, e sempre entendo o tamanho que essa pessoa tem, e eu acho que isso deveria ser uma regra, A né? gente fala tanto em direitos iguais, né? A gente quer direito igual, mas não trata o outro igual. É, Então, na verdade, não é porque ele limpa que ele é diferente daquilo que eu faço, porque pelo eu sou contrário, jornalista, porque eu sou médica, de forma alguma. pelo E o contrário. serviço dele é tão essencial quanto o médico, porque Exatamente, ninguém vive na sujeira, ninguém exatamente. quer, né, ver o lugar onde você mora sujo, enfim. Então, essas pessoas elas têm que ter a valorização em cima do que elas fazem, porque tem que pensar
pouquinho, o que que eles não enfrentam no dia a dia? Sim. Porque o que, de repente, tem sujeira, tem coisas assim absurdas que eles podem pegar, até camisinha. Essas pessoas, elas são vistas quando elas não estão mais lá. Quando a escada tá suja, quando a frente do prédio tá suja. Aí as pessoas lembram, pô, mas cadê o pessoal da limpeza? Cadê a moça da limpeza? Cadê o cara da limpeza? Ele tava ali o Ele tempo não é o Cláudio, ele não é a Maria, né? Exatamente, Ele é a o cara da pessoa limpeza, a pessoa da limpeza, não tem nome. É. Né? Mas isso serve também, tô falando comigo para porteiro, por exemplo. Aí eu vou trazer para mim, tá, gente? Eu não sei o nome dos meus porteiros, mas eu sempre falo com eles bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Né? Mas assim, é difícil de perguntar o nome também, né? Pra trazer mais pra perto. Mas é uma boa, você me trouxe uma questão agora que eu vou perguntar o nome da galera. Bom dia, tudo bom, queridão? Qual é o seu nome? Já, pra tirar o lance, né, de quebrar, cara da limpeza, né? pessoa da limpeza, porteiro, acho porteiro. que traz mais próximo, né? É legal, é legal. Gosto. E a gente fala tanto de humanização, é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde a gente trabalha, então não faz sentido, né? Você não vê aquela pessoa como outra pessoa que você cumprimentando de forma normal. Tem um ditado que, obviamente, eu não vou lembrar agora, mas diz assim, estranhe daquela pessoa que não cumprimenta o porteiro. Desconfie da pessoa que não dá bom dia pro porteiro. Né? Porque se você é capaz de sair do seu prédio, não cumprimentar a pessoa que trabalha ali pra você, entre aspas, como é que você enfrenta o mundo lá fora? É porque você acha que porque paga, pode qualquer coisa. Aí não dá, né? Aí a pessoa tem mentalidade desse tamanho. Eu só sei daquele ditado que fala que quem não gosta de bicho, bom não é. Bom Esse sujeito daí, não é. Esse daí eu não Quem conheço, não gosta do pessoal da limpeza, bom sujeito não é. Isso Acabamos de aí. criar um ditado aqui. Vamos lá? Próximo Douglas? vídeo, production, please. Agora, nossa notícia em debate de hoje: um empresário que atuou como síndico por 5 anos se tornou alvo da Polícia Civil de Londrina, na cidade do Paraná. De acordo com as autoridades, ele, que não teve o nome divulgado, teria se apropriado do dinheiro do fundo de reserva do condomínio em que residia, um valor de R$ 1 milhão, e aplicado em Bitcoin. Assim como teria falsificado extratos bancários. O caso foi descoberto após outra moradora eleita para a função verificar a conta bancária do condomínio, que estava vazia. Ainda segundo o oficial, em entrevista a uma emissora local, o acusado teria declarado que sua intenção era beneficiar o condomínio com lucros eventuais. Entretanto, a polícia indica que ele registrou um boletim de ocorrência contra um gestor da criptomoeda que teria recebido a quantia e desaparecido. Por fim, os residentes se surpreenderam com o fato, já que o empresário aparentava ser o síndico perfeito. Essa notícia em debate, a gente tem que passar para a Cris, né? Ela tinha que estar aqui hoje para comentar essa notícia. Cris, como é que um síndico pode pegar o dinheiro e aplicar numa, vamos dizer, num fundo, até, vamos chamar um fundo de aplicação tão improvável, risco, tão de alto risco? Exatamente. Normalmente, né, quando a gente estuda e se forma síndico, ainda que não exista a profissão, mas nos diplomamos síndicos, né? O maior questionamento de todos é responsabilidade civil do síndico. Ela é enorme. Então, tudo o que você gere da massa condominial está sob sua responsabilidade. Esse mandato, ele te dá uma responsabilidade e uma confiança dos condôminos. Então, o síndico, ele tem, né, essa possibilidade de escolher uma aplicação, de investir o dinheiro do condomínio, mas sempre sem risco. Então, na pior das hipóteses, que o dinheiro fique, né, na conta ordinária ou uma conta específica para um fundo de reserva, que é o ideal, mas jamais que seja aplicado em nada que gere o risco de ter um prejuízo. Então, a gente busca sempre a orientação, né, do gerente da conta do condomínio, algum condômino, às vezes que seja da área, para que indique realmente uma aplicação mais segura, que tenha um menor
percentual aí de vantagens, mas que não tenha risco. Jamais o síndico pode colocar em risco o dinheiro do condomínio. É importante a gente agora, é bom lembrar que hoje a gente tem esses, esqueci, Aplicações. financeiro, não, consultor financeiro. Exatamente. Então, às vezes, se realmente que nem se trata de um condomínio que tinha R$ 1 milhão na conta, seria até apropriado ele contratar o gerente, um consultor o próprio financeiro. gerente, né, do Usar uma banco, aplicação. para que Se se bem que realize. exatamente, né, Pode tirar esse áudio daí, por favor, pra gente poder estar comentando. Vocês estão vendo aqui que Vanessa, vou expor, tá? Está aqui com o celular, estamos no Google. Porque Isso. como vocês viram aí em casa, houve uma palavra, 2 palavras. Conta ordinária. Aí eu falei, gente, mas o que é conta ordinária? Você olha pra conta e fala, sua ordinária. Não é isso. Aí estamos no Google para descobrir o que é conta ordinária, Vanessa, de um condomínio. Uma conta ordinária são aquelas responsabilidades do locatário, tais como manutenção mensal do condomínio, exemplo, pagamento de conta de luz, água, salário, férias. É a conta do dia a dia. É uma conta ordinária, aquela para movimentação das coisas mensais. Mas não podia ser conta do dia a dia? Não era mais fácil? A gente, Como- conta ordinária. É pesada, né? Vocês não acham que É, produção não acha mas então, pesado? não, mas Viu? Produção fez veja assim. bem, ó, é conta ordinária com extraordinária. O que não ajuda em nada. Piorou mais ainda. É conta do dia a dia, então. Conta normal, aquela que não tem. A extraordinária é algo imprevisível, né? Você está fazendo porque não é da sua rotina. Então, por isso que Entendi. consta como conta ordinária. Você que tá em casa, entendeu? Escreve pra gente aqui se a sua conta ela é ordinária ou ela é extraordinária. A minha seria extraordinária se eu estivesse ganhando a Mega Sena, mas Deus não quis nesse momento. Então, continuo pobre. Mas o assunto que passou foi de um síndico que usou a conta do condomínio, a grana, Isso. para Investir em Bitcoin. Bitcoin, gente. E ainda falsificou documento. Ou seja, uma pessoa de muito bom caráter, né? Mas assim, eu vou te falar uma coisa, expor. Eu não sirvo para ser síndico de prédio. Porque se eu fosse, eu investiria o quê? Em brinde do McDonald's. Eu acabaria com a conta do prédio. Eu não tenho discernimento com o dinheiro dos outros. Mas é um absurdo, né, gente? Né, Vanessa? É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado quando elege um síndico, tem que ficar em cima. Aí você pode pensar, caramba, que chato aquela assembleia, aquela reunião. Olha, vá nessa reunião, é importante isso. Depois você pede o histórico do que ocorreu, né, a ata de assembleia, e pode ter coisas ali que você não concorde e você não teve ali para votar, e não tem volta. Então, poxa vida, se você sabe que de repente o seu condomínio está na mão de 5, 6 pessoas que sempre vão, elas podem ser boas ou não. Então você tem que participar, porque uma prestação de contas, Quinho, é caro. Sim. Você entrar na justiça e pedir prestação de contas. Fora a parte que vai ter de represária, porque isso daí é público. As pessoas vão saber que vão ter que prestar contas, é óbvio. E a tua convivência no condomínio começa a virar um caos. Porque as pessoas não sabem separar, né? Se você Sim. pede. Prestação de contas é normal, mas a pessoa já acha isso como um afronto. E não é. Você está Você ali tem prestando um direito. serviço Isso. para um condomínio e você deve mostrar o que você está fazendo. É isso. Né? É isso mesmo. Já foi síndica de algum lugar? Não. Não? Não. Seria? Não. Então, nem pensou para responder, tá? Não. Com não, por que não? Por que não? Essa resposta é ótima, né? Por que não? E é isso, acabou, não me pergunte mais nada sobre isso. É não. Não, é assim, é muita responsabilidade, realmente. Você trabalha com o desejo e os anseios de outras pessoas. Sim. Você esbarra em problemas de tecnologia, de estrutura. Você tem que fazer uma manutenção mensal para quando você entregar o lugar tá intacto. Podem acontecer coisas, vamos supor, uma chuva, um alagamento. Será que vai ter fundo? Passa por problemas de pandemia. E como é que fica? A pessoa está pagando o condomínio? Enfim, e você tem que administrar tudo isso muito bem para que dê certo e não fique no buraco o condomínio. Sim. Mas eu acho que como esse síndico, devem ter vários, né? Espalhados por aí, que usam o dinheiro do condomínio para outras coisas. Tem. Né? E acabam não focando nos reais problemas, né? Usam para benefício próprio e o condomínio, que é o que realmente importa,
eles acabam deixando de lado. O certo é sempre ter 3 orçamentos, tá guardado esses orçamentos, ver se a empresa é idônea que estão contratando, porque às vezes tem casadinha, né, Quinho? Infelizmente isso acontece. Sim. Então, se o cara fala, olha, fecha comigo, eu te dou tantos %, Sim. é uma pena que isso exista, mas existe. Uhum. E aí, como é que fica, né? É. Por isso que às vezes as pessoas falam que é importante mudar para um síndico profissional, Uhum. porque o controle é outro, outras pessoas aprovam junto. Hoje, inclusive, eu não sei se isso é real, tá? Mas existem síndicos que não precisam exatamente fazer parte do condomínio. É isso Né? mesmo. Eles podem morar em outro lugar, é uma Isso. empresa, não é? É. Que presta o serviço de síndico. Isso. Isso para mim foi uma novidade que eu conheci esse ano. É. Eu não A ano Cris passado, do programa né? é síndica. A De Cris- um prédio que ela não mora? ela é Sensacional. síndica profissional. Sensacional. E a Cris, ela cuida de grandes empreendimentos. Então, o negócio dela é torre. Olha. 5 torres, Ixi. 3 torres. Quero ser amigo da Cris. Quero ser amigo dela. É. A conta dela é extraordinária, com certeza, Cris. Com certeza, extraordinária. E outra coisa que é muito legal, que a gente não vai falar, acho que nesses cortes, mas hoje você pode ter supermercados dentro dos condomínios. Olha que maravilha, gente. Então, essas torres já podem ter isso, já colocar em assembleia, votação, e fica uma empresa ali. Às vezes, de madrugada, os condôminos não precisam sair, eles consomem lá dentro. Ou seja, nunca mais eu vou pra rua. Se fechar ali um núcleo, tiver assim, um McDonald's, um mercadinho, uma farmácia, um Dorflex da noite, não sai nunca mais do prédio. É isso mesmo, um Eno, né? Um Eno, pra gente comer depois do McDonald's, sensacional. É. Cris, quero uma torre dessa pra mim. Tá, um apartamentinho, me chama, por favor. Eu vou- Vamos para o próximo Próximo já? vídeo, vamos. Vamos para o próximo. Claro, no seu tempo, óbvio. Quando você quiser, tá? A gente tá. Tá com um cara aqui de Quantos minutos já foram? 20. E aqui, agora, entrando nesse assunto que é também muito importante, ela fez aqui uma pergunta que é: se o síndico não fizer nada e o prédio for condenado, ele pode ter o apartamento dele penhorado? Essa pergunta é bem pertinente, né? Então, o que acontece? São duas situações, São né? duas Porque aí a gente situações. volta para a responsabilidade civil, Do né? sim. Não tem nada a ver Exatamente. com a trabalhista. Então, mas não é só isso. Na trabalhista, antigamente entendia, tem jurisprudência, inclusive TRT da 5ª região, eles davam que você vai tentar fazer a penhora de algum bem do condomínio ou verba do condomínio que tenha fundo de caixa, alguma coisa assim. Não tem nada. O tribunal já chegou a reconhecer anteriormente de que existia a possibilidade de você penhorar qualquer unidade, né? Súmula 205 do TST, que depois foi revogada recentemente pelo Gilmar Mendes, mas basicamente a decisão do Gilmar Mendes foi em cima do que já previa a súmula. Se você não chamar no polo qualquer unidade condominial, aí você não pode fazer a penhora da unidade condominial. Então, você tem essa hipótese. Opa, se eu vou entrar com uma ação trabalhista, sou advogado reclamante, vou entrar contra o condomínio. Daí eu entro contra o condomínio e automaticamente chamo uma unidade condominial para vir integrar o polo. Daí sim, aquela unidade eu tenho como depois, na execução, levar uma penhora ou alguma coisa assim. Por exemplo, que nem a Dani falou, do imóvel do síndico. Por que não? O síndico ele já vai ser responsável por qualquer coisa que ele faça no Devido à condomínio. Eu fiz responsabilidade civil dele. exatamente, tomei uma atitude errada, que nesse caso do cara que pegou o dinheiro e investiu. Já a responsabilidade é dele, entendeu? Já vai aí, os demais condôminos vão cobrar dele. É a mesma situação. Se eu vou entrar com uma reclamação trabalhista, entrei com uma reclamação trabalhista contra ele, e automaticamente eu chamo a unidade dela no polo, beleza, amanhã na execução, eu fiz como se fosse um grupo econômico. Como se fosse grupo econômico. Eu chamei ele, mas chamei ela também. Então eu vou executar. O condomínio, eu sei que condomínio não tem, condomínio pequeno, de 2 andares, aqueles condomínios bem antigos. Eu sei que condomínio não vai ter liquidez para mim, mas eu vou pegar a unidade dela então. Daí eu levo a unidade dela a penhora. Porque você levar toda aquela
a parte estrutural do terreno condominial por uma penhora é muito mais É complicado. muito Então, mais complicado. Só E que no assim, caso- eu falo uma coisa, eu assim, não vejo essa decisão como válida, né? Porque se você entender que tem que ser no estar no conhecimento, o que que vai acontecer? Vai ser se você pega um prédio com 100 unidades, você vai colocar 100 pessoas, então, para garantir, Sim. né? E aí já viu a bagunça que vai ser E nessa na sua verdade, a reclamação. penhora do imóvel, né? E no caso o imóvel ele é o coletivo, a massa condominial, ela não vai se justificar, muito dificilmente vai se justificar pela questão do valor. E aí a gente entra num outro assunto que é o seguro predial. Exatamente. Então, normalmente, o cuidado que o síndico tem que ter é que no seguro predial ele tem uma cláusula de responsabilidade civil do condomínio. Qualquer condenação judicial, seja ela trabalhista, seja ela civil, criminal, ele vai poder usar. Nossa, fiquei irritada agora. Nossa, gente. Isso daí não é legal, hein? Nada, nada, nada. Nada legal. Mas, poxa, já imaginou? Você mora num condomínio, você paga, às vezes, um fundo, paga o condomínio, e aí vem uma ação que alguém vai querer penhorar tua unidade. Como assim? Não, Do nada, sem você não. nem esperar. Por isso é que realmente a Cris falou, tem que ter o seguro predial, Uhum. ver a parte de responsabilidade civil, tá fazendo uma cota boa para isso, para que se amanhã tiver alguma ação, o seguro vai responder, Sim. sem afetar as unidades, né? Eu não acredito que pegue isso daí de você penhorar as unidades e servir isso como garantia para você quitar uma dívida, ou trabalhista ou civil. Eu acho que para quem tá assistindo deve estar com o mesmo pensamento que eu, assim, como é burocrático, né, você gerir um condomínio, quantas questões existem por trás disso, e eu pelo menos assim, ouvindo a Cris falar, a Fabíola falar, assim, eu não fazia ideia de como é burocrático você gerir um condomínio, porque assim, eu não sei se eu sou tão leigo, mas, síndico do prédio, o que é o síndico? É aquele cara que você vai bater lá meia-noite para falar que a vizinha tá com som alto, só que é muito mais do que isso, né? É um problemão muito grande, né? Por isso que tem um curso, certo, que você vai estudar a parte jurídica, você vai entender, inclusive no curso você aprende um pouco de manutenção de tudo, para que você não fique na mão das pessoas e entenda, né, para quando você for contratar não tá tão cru nisso. No curso é bem completo, para que você aprenda tudo isso sem fugir, porque às vezes o condomínio vem para você, fala alguma coisa, acha que está beneficiando e não está. Então você tem que ver até onde vai os seus poderes, né? Eu acho que o principal é você ter uma boa administradora de condomínio e o contador. Sim. Então, você tendo duas pessoas confiáveis, que o conselho participe e que você mostre as prestações de contas mensais, você consegue ter um bom controle, sabe? Porque você está com o dinheiro dos outros, Sim. né? Você mora ali ou não mora. Então, quando você não mora, você faz visitas periódicas. E os condôminos trazem para você os problemas e possíveis soluções. Uhum. Então, você tem que realmente estar bem alinhado para que depois aquilo não exploda e você fale, caramba, olha onde eu me meti, olha o que eu deixei acontecer. Duas coisas que eu estou aprendendo com esse programa. Primeira, eu não sirvo para ser síndico, para lidar com o dinheiro dos outros, porque eu não sei lidar nem com o meu. Segunda coisa, Vanessa tem que se candidatar a síndica do prédio onde ela mora neste momento, porque ela é extremamente inteligente, entende muito. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse programa vai querer ser síndico após das dicas de Vanessa. Só tu mesmo, hein? Ô Douglas, põe o nosso intervalo, por favor. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos. Fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres.
Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços. Estamos voltando, então, ao nosso segundo bloco, né? Super aprendendo aqui, entendendo o que acontece no mundo, né, do condomínio. Porque vamos falar a verdade, Quinho. Não dá pra você saber onde você vai morar, se o teu vizinho é legal, Não se tem não como. é. Nos Estados Unidos, a gente vê muito filme, né, do pessoal chegando e outro entregando uma tortinha de Imagina. boas-vindas, né? Imagina. Eu acho que a gente devia fazer. Assim, me falta a palavra, porque tem um negócio da memória que me falta. Mas assim, quando você vai alugar um apartamento, você devia fazer tipo um. Como é que fala? É que me falta aqui a memória, eu do Alzheimer aqui, entendeu? Covid. Não, Covid não. Você tinha que fazer tipo um test drive. Ah, Entendeu? entendi. Porque, por exemplo, eu tô de mudança agora para um apartamento, para um prédio novo, 3 andares. Eu não sei se a minha vizinha do lado é doida. Eu não sei se o vizinho de baixo fuma maconha. Eu não sei se o pessoal de baixo toca um louvor domingo às 7 da manhã. Então, assim, devia rolar Você vai morar aqui andar? terceiro. Ah, porque se fosse no segundo, alguém poderia estar, uma criança, né, Já pensou? pulando à noite, né, 23 horas. Então, tinha que ter um test drive, eu acho. Assim, é que test drive de carro, né? É. De condomínio, não sei, mas devia ser, ó, passe uma semana aqui. Mas você sabe que existe test drive assim para quando você vai comprar um imóvel? Jura? Sim, tem muitos lugares que, normalmente de alto padrão, que você, antes de comprar, você aluga. Você combina com a pessoa que você vai morar lá uns 2, 3 meses, loca aquele lugar, a pessoa não pode vender nesse período, e você faz o teste. Será que ali eu vou gostar? Como é a vizinhança? As pessoas já estão permitindo isso. Gente, mas aí seria bom que aí eu ia fazer cada semana num lugar diferente. Nunca mais ia pagar aluguel. Ah, Ia ficar só no test drive. Você que tá em casa, que tá aí no YouTube, não é uma ideia excelente? Eu ia passar uma semana em cada local, Vanessa. que horror, Quinho. Gente! Mas o test drive tem que ser pago, né? Ah, não, né? Se eu test drive, se comprar um apartamento, não. É pago. É pago, é uma locação. Mas será que aqui funcionaria isso, os test drive? Não sei, Será que a acho gente não. tem estrutura pra Não, isso? acho que o povo ia sacanear. Deixa eu falar uma coisinha que eu tô com vontade de falar. Fala. Olá, Web Condôminos. Eu queria falar essa palavra do Web Condôminos, do beijo Fabiola. Está fazendo uma falta absurda aqui, você está vendo. Mas a Fabiola sempre começa os programas dizendo olá, Web Condôminos. Aqui começa, então eu queria estar incluindo. Porque eu chamei de Web Amigos, Web né? Amigos. É Web Amigos, mas são Web Condôminos de Sim. Fabiola presente entre nós. Não, e outra coisa, né? 90% da população mora num prédio, né? Será? Eu acho. Mas o que isso tem a ver com o que a gente tá falando? Só pra gente puxar o fio da meada. É porque nem todo mundo, a maioria mora em condomínio, não em casa. Então, por isso o Web Por é o Web Condôminos Amigos. E os Web Amigos. Entendi, isso, você tá entendeu? incluindo uma galera que não mora em... Olha, ó. Tá vendo? Você que não mora em prédio, Vanessa aqui chamou você Web Amigos. Isso mesmo. Mas Eu tô introduzindo o pessoal do Web Condôminos. Tá? É todo mundo junto. É isso mesmo, porque você não mora, mas o teu filho pode morar, a tua sogra, né? Alguém mora. Alguém mora, com certeza. Vamos pro próximo vídeo? Vamos, próximo tema? Roda aí, produção. E aí a gente trouxe agora o nosso aqui colega, né, para falar sobre as dívidas trabalhistas do condomínio, né? Eu chego, sou lá um condomínio novo, acabei de comprar um imóvel, né? Aí eu descubro, não fiz a pesquisa lá que o doutor Guilherme mandou fazer lá alguns programas atrás, eu não assisti o Descomplicando Seu Condomínio, então não fiz nenhuma pesquisa. E aí eu descubro, depois que eu tô lá, eu descubro que o condomínio tem até uma dívida trabalhista. E aí, André, eu posso dizer assim para o juiz, olha, o meu apartamento não tem nada a ver com essa dívida, porque eu ainda não era dono. Cheguei hoje. Cheguei agora, estou acabando de cair como paraquedas aqui. Na verdade, não. Na verdade,
condômino, o novo proprietário do imóvel, ele automaticamente ele vai assumir aquela dívida. Por quê? A dívida ela é do imóvel, é uma dívida que, né, que os advogados sabem que é a dívida própria terreno, que é da própria coisa. Então, ou seja, não tem como você falar, olha, eu não quero assumir essa dívida, por quê? Você pode depois tentar falar com a pessoa que te vendeu, mas ou subrogar no direito de algum direito em relação ao condomínio, mas a dívida ali você vai ter que assumir. Não tem como. Inclusive, existem pesquisas nesse sentido e jurisprudência nesse sentido que é totalmente desfavorável para quem, estou comprando, não fiz a pesquisa. Realmente você pode ter esse problema aí pela frente. Exatamente. Além disso, né, primeiro vamos então explicar para o nosso web condômino o que é a dívida trabalhista. A dívida trabalhista, geralmente, ela é gerada de um pedido, geralmente são os reclamantes, né, os autores das ações, onde ele pleiteia verbas trabalhistas, onde ele pleiteia verbas, olha, eu não recebi meu fundo de garantia, ou eu não recebi o meu aviso prévio, eu não recebi minhas verbas todas, e ele vai atrás disso daí. Então, a dívida trabalhista, ou até com base numa convenção coletiva de trabalho, eu não recebi porque tinha direito a uma PPR, por exemplo, e ele pode pleitear juridicamente esse direito dele. Sendo reconhecido, sentenciado pelo juiz, se torna um título executivo, judicial, do qual ele vai proceder depois da execução, né, daquela sentença, daquele título judicial que ele vai querer receber, que é o que todo, geralmente, empregado que deixa de receber algum direito, ele vai atrás, ele quero receber o meu, quero, contrata um advogado para poder receber. Então, a dívida trabalhista, geralmente, ela advém de um processo trabalhista, de um direito trabalhista que foi suprimido do empregado. E é a chamada reclamação trabalhista, né? Exatamente. Garanto que a Cris, como síndica, vira e mexe, recebe aquele oficial de justiça ou aquela cartinha com o símbolo do TRT. E aí, quando o síndico recebe esta carta, a primeira coisa que ele deve fazer... Consultar um advogado, né? Na verdade, o colega vai verificar este processo e poder informar ao síndico do que se trata. Então, qual o funcionário, qual a situação, o que está sendo pedido, até para que o síndico possa, né, se documentar, verificar se realmente este pedido procede ou não, se isso foi pago, então que esses recibos, esses pagamentos sejam encaminhados para o advogado, e o advogado vai tecer uma defesa no processo. Então, isso vai desenrolar, né, como o doutor André falou, até que se prove que realmente esse reclamante tem ou não o direito. Comprovado o direito, aí sim nós entramos na fase de execução, que é onde o síndico vai ter que agir no sentido de cumprir, né, fazer este pagamento, ou eventualmente um acordo com o reclamante em audiência. Então, isso é possível durante todo o processo. O que não pode acontecer é o síndico não tomar nenhuma providência, porque nesse caso o condomínio vai ser revel e ele vai ser condenado a tudo que foi pedido, ainda que ele tivesse comprovantes, ainda que não procedesse. Olha, Kim, esse vídeo aí é super interessante. Primeiro porque eu amo essa matéria, né? Então... Por favor, explane a matéria. Não, o que eu acho é assim, quando eu sou advogada e sou especialista na área trabalhista. Uma coisa que a gente fala muito, independente de ser condomínio ou empresa, é o preventivo. Uhum. Então, se você sabe que você tem um funcionário que ele possa entrar com uma ação, já começa a tirar os problemas para que quando essa ação ocorra, você tenha documentado para que ele não ganhe ação naqueles quesitos. Outra coisa importante é quando você recebe uma ação trabalhista, você pode fazer um provisionamento. Você pode saber qual é o meu risco. Conversa com o seu advogado. Qual é o meu risco? Meu risco é de 10 mil. Então tá. Então já começa a fazer um provisionamento para pagar essa dívida. Uhum. E tentar negociar para frente esse valor. Mas as pessoas acham, síndicos, enfim, que isso não é necessário. Ou que a pessoa é minha amiga e não vai entrar com a ação. E não é isso. Direito trabalhista são direitos indisponíveis. A pessoa trabalhou, tem que receber. Isso não tem a ver com amizade, tem a ver com o trabalho. Sim.
E outra coisa importante, é por isso que hoje a maioria dos condomínios, eles respondem solidariamente às ações. Então, eles terceirizam, a terceirizada responde pelo processo e o edifício entra como segundo na reclamação. Aí, se a empresa que a gente contratou como síndico não pagar, recai sobre o condomínio. E o que acontece muitas vezes sobre isso? O condomínio, ele não confere se a terceirizada pagou, se a terceirizada está recolhendo o que precisa. Então, isso sempre tem que ser muito bem explorado pelo síndico para que ele tenha ciência do que está acontecendo. Porque se, vamos supor, a terceirizada some de um dia para o outro, você tem que ter documento que comprove, porque vai recair sobre você. Então, se você não supervisiona, se você não está acompanhando, pede prestação de contas, você está fadado realmente a pagar. Sim. Né? Então, você vê que sempre a precaução, o zelo, contratar empresas idôneas, pesquisar quem você está contratando, ver se ela não tem reclamações trabalhistas, são coisas que você tem que fazer como síndico. Sim. É curioso, assim, tudo que você fala, principalmente a parte das pessoas que lidam com a questão de contratar um profissional e misturar o lado profissional com a amizade, né? Eu já ouvi muitos casos sobre esse em condomínio, de que o rapaz da limpeza é meu primo, o porteiro é meu sogro, é meu genro. Só que isso não tem nada a ver quando se trata de direitos trabalhistas, né, Vanessa? É isso. Você precisa estar assegurado, você precisa estar preenchido de informações, porque quando essa pessoa for mandada embora ou quando ela pedir as contas, você precisa prestar as contas sem misturar a parte de amizade com o profissional, né? É isso. E outra coisa interessante, você sabe que muitas ações, elas existem, na maioria das vezes não é porque a pessoa quer ganhar o dinheiro, é pessoal. Uhum. É o modo como ela foi mandada embora, é o modo como ela foi tratada por alguém, e ela busca justiça. Sim. E aí, quando se fala em acordo, a pessoa muitas vezes fala: eu não quero um acordo, eu quero que ele seja punido. Eu quero uma sentença mostrando que ele é culpado. Sim. Então, você veja, ele pode ter 50 mil na mão. Não, ele prefere a sentença. E porque não teve um pedido de desculpas, porque não soube realmente tratar a pessoa. Enfim, isso é muito triste, né? Porque isso é todo dia, Sim. Quinho. As Sim. pessoas têm o direito, mas o que vem na frente é o lado emocional. É como você assistir a Usurpadora do SBT, a novela Usurpadora. Sabe o que eu tô falando? Sei, mas eu não vi a novela. Mas é isso, é a vingança. É você querer que a outra pessoa pague, que a outra pessoa não interessa, eu não quero 100 mil, eu quero que ela me peça desculpas aqui, na frente de todo mundo, na câmera do elevador. Isso. Eu quero. É isso. Mas não dá, né, gente? É isso. Pega os 100 mil e vai ser feliz. Pega teu direito e, ó, vai pro outro Isso, lado. vaza, né? É. Vai cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. E fora outras coisas que acontecem, né? A pessoa às vezes quer buscar justiça nas redes sociais. Ah, é. Aí lascou. Isso é um outro problema, É, né? Isso é um outro problema. Porque depois isso pode virar uma ação criminal. Sim. Então Ainda não é o mais você meio. colocar assim, a mulher do 720, Do edifício do X. edifício tal. Tá ferrado, tá, amigo? Não entra nessa, não. É bem isso. Até tem o próximo tema aí que a gente vai falar. Os grupos de WhatsApp dos condomínios. Eu não tô no meu. Fiz questão de sair. O meu não existe, só tem idoso no meu prédio, praticamente. O meu não existe. Idoso. O próximo vídeo é sobre o grupo de WhatsApp? Não. Você Não sabe- é? Ah, pegadinha do malandro. É sobre LGPD, Eu não faço ideia do que seja, então Lei de vamos... Proteção de Dados. Continuo sem saber o que é. Tá. Manda o vídeo pra gente saber. Ó, mas deixa eu te falar uma outra coisa. O que é interessante, né? Vira uma fofoca geral, esses negócios de WhatsApp de prédio, né? Sim. A pessoa... Eu tô em um do prédio que a gente, que a gente tem um apartamento, da meia-noite a pessoa fala assim: por favor, você que está com o ar-condicionado pingando é acima do meu número X, Faz o quê? arrume, porque eu não consigo dormir. Sim. Aí chega 2 horas da manhã. Ah, porque tá tendo um som lá fora, alguém faz alguma coisa? Não resolve nada. O senso, né? É. É o senso que falta nas pessoas. Hoje apareceu uma foto de uma pia coletiva com uma salsinha.
Na pia? Né? Alguém foi ao banheiro das áreas comuns e deixou uma salsinha na pia. Aí a Esqueceu. pessoa esqueceu. Aí a pessoa printou a tela e perguntou: é de alguém do grupo? O que você responde pra alguém que manda uma salsinha no grupo do... Por isso que eu não tenho grupo nenhum, gente. Eu não tenho discernimento, tenho tato pra estar em grupo de WhatsApp desse jeito. Vamos pro próximo vídeo? Agora, o nosso Notícia em Debate de hoje, ontem já se veiculou muito essa notícia. A gente já falou aqui no programa mais de uma vez sobre essa lei e, infelizmente, a lei foi publicada e aí está entrando em vigor esta lei. O governo do estado de São Paulo sancionou a Lei 17.406, em 15 de setembro de 2021. Que obriga condomínios residenciais e comerciais a acionarem os órgãos de segurança pública sobre qualquer indício de violência doméstica e familiar contra crianças, mulheres, adolescentes ou idosos. Os síndicos ou responsável pelo condomínio devem comunicar sobre o caso imediatamente ou em até 24 horas após o fato, por ligação telefônica ou por meio de aplicativo móvel. Nos casos de ocorrência em andamento e por escrito por via física ou digital, nas demais hipóteses contendo informações que possam contribuir para a identificação da possível vítima e do possível agressor. Em caso de flagrante ou de conhecimento prévio da existência da medida protetiva em favor da vítima, o síndico poderá proibir a entrada ou a permanência do agressor nas dependências do condomínio, devendo comunicar o fato imediatamente à autoridade policial. Todos os condomínios também deverão fixar cartazes ou comunicados divulgando as informações sobre a lei nas áreas comuns e incentivando os condôminos a notificarem o síndico ou o administrador quando presenciarem episódios de violência no prédio. O prazo para a lei entrar em vigor era de 60 dias, então, por isso, na data de hoje, ela passa a ser válida, né? Então, a gente estava aí no prazo que a gente chama de vacatio legis, que é o prazo onde a lei está publicada, mas ainda não está sendo aplicada, e a partir de hoje, ela está sendo aplicada. E, infelizmente, né, Wellington, a gente já comentou aqui em outras situações que a gente está passando aí uma obrigação para um síndico que... Muito complicada, muito difícil, né? Porque até que ponto cabe ao síndico, né, intervir em algo que não lhe diz contexto, né? Você vai... Acaba com realmente uma invasão, Uma invasão de privacidade. Nós temos aqui complicado. justamente hoje o tema na Lei de Proteção de Dados, e hoje você fala assim, mas eu posso fazer isso? É uma obrigação legal. Então, perante a Lei de Proteção de Dados, o você comunicar esse fato com todos os dados desse condômino, você está cumprindo uma lei. Então, você não estaria infringindo a LGPD. O problema, Só o problema é uma coisa, mas o problema é que assim, você pode até entrar. Se a vítima, no caso, que muitas vezes Será não... que é a vontade dela? Muitas vezes a vítima, ela não quer se indispor, né, com seu parceiro, com a sua parceira, por algum motivo, ou financeiro, ou de relação, de filhos, Você tem ou o que um for. amparo legal. E aí o síndico fica entendo- rendido, né? Não, Fica e vendido, além aliás, disso, porque não eu vai vejo um ter- outro perigo muito grande com essa lei. Por quê? Se um agressor ele agride a própria esposa, o próprio filho, os próprios pais, o idoso, imagina quando ele souber Que o que síndico- o Que a síndico denúncia partiu denunciou. do síndico. Já se metendo. Então, assim, quando a polícia bater na porta da casa dele e ele falar, foi denúncia, exatamente por ter essa lei, ele sabe que foi o síndico que denunciou. Até porque pior, né? Nessa lei ele não coloca que qualquer um é obrigado. Sim. Ele Coloca uma coloca que obrigação a do síndico. pessoa tem que comunicar ao síndico e é responsabilidade do Do síndico síndico. comunicar à polícia, às autoridades policiais. Então, gente, eu tenho muito receio com essa lei. Todo mundo fala em provavelmente- inovação, eu não sei se a gente pode falar em Provavelmente, inovação. logo nós vamos ter uma inconstitucionalidade. Eu acho que ela vai contra o próprio Código Civil, ela vai contra a Constituição por conta do direito de privacidade. Existe a violência, sim, mas é um direito meu na qualidade de agredida
de acionar ou não o poder público. Entendi. Nossa, a especialista em LGPD levou já por dados, os É. dados e tirou aí mais ou menos. Tirou não, né? Vai. Aliviou essa parte da. Ai, como é que se fala? Tá? Da Da briga, Da vamos dizer briga, assim. da violência. Isso é muito interessante, né? Porque esse ano que passou de 2021, muitas leis elas foram feitas para o direito da mulher. Até a gente falou sobre um programa a respeito disso, que são leis que não atingem todos os lugares do Brasil e nem todas as camadas. Então, são algumas leis que não são aplicadas, não vai pegar. Numa favela, por exemplo, uma lei que fale sobre a obrigatoriedade de entregar mods, né, absorvente íntimo, ali não vai chegar. Então, essa parte é muito controverso. O Kenny que fez essa lei, a gente chamou o Kenny para participar, para falar sobre isso, mas ele não respondeu. Por quê? Porque assim, o projeto é dele, foi votado e aí passou, ok. Mas a gente queria entender, além do que levou ele, do jeito que está feita a lei, e entender essa aplicabilidade. Porque que acontece, Quinho? Quando você tem uma lei, muitas leis elas existem, mas outras têm que vir para regulamentar. Uhum. Então, fica os assuntos todos na amplitude e depois você tem que ver as coisas mais específicas para dar certo aquela aplicação. Então, quando você chega e fala, você é obrigado, como síndico, a falar se houve realmente uma violência em relação a idosos, crianças ou mulheres. Tá. E aí foi o que a Rosana falou. Entra a pessoa, será que quer ser realmente que aquilo vá para a polícia? Ela que quer ir denunciar? Não adianta só denunciar, tem que fazer o exame de corpo de delito. Mas a pessoa tem que querer, né? Sim. E eu acho que o grande lance da gente ver condomínio é o seguinte: você vive numa sociedade e dentro da sociedade existe a micro-sociedade, que é o lugar onde você mora, o seu condomínio, né? Então, acho que o que elas estavam falando muito é a respeito das retaliações. Então, além de tudo que o síndico já tem de responsabilidade, acaba puxando para o síndico algo que acontece dentro de 4 paredes. Se realmente você vê que a pessoa está sendo espancada, não precisa do condomínio, do síndico. Qualquer pessoa pode denunciar e deve denunciar. Sim. Né? E outra coisa, quantas vezes a polícia não vem? Eu acho que é um assunto muito delicado, Delicado, assim, quando a gente fala sobre isso. Porque, por exemplo, você disse agora, não acho que a responsabilidade seja só do síndico. Eu também acho que não é só dele. Eu acho que isso é uma responsabilidade moral de qualquer pessoa que habite ali naquele espaço. Sim. Chamamos a polícia. Às vezes a pessoa que está apanhando, que está sendo vítima de violência, ela não quer a polícia. Ela não quer ser denunciada, ela não quer que o agressor seja denunciado. Mas eu acho, trazendo para mim essa responsabilidade, que é muito mais a minha consciência de estar fazendo algo com aquilo do que simplesmente aumentar o som e fingir que eu não estou vendo nada. Acho que essa lei não tem como funcionar, porque ela não abraça todas as camadas, mas acho que é bacana vir à tona, é bacana ter esse alerta, é bacana trazer essa responsabilidade para todo mundo que faz parte daquele coletivo, né? Tem uma frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Mete sim. Mete sim. Mete a colher, mete a faca, mete o garfo. Óbvio, acho que você tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, você não sabe qual é o tipo de relação que está acontecendo ali, mas assim, tem que fazer alguma coisa. Não tem como você simplesmente ouvir e fingir que não é com você. Não acho que essa briga tenha que ser do síndico. Não acho que tenha que ser... Eu acho que ele tem que ser notificado sim, porque ele é o líder naquele momento, mas não que tenha que sobrecair nele a responsabilidade se caso algo der errado, porque ele não fez alguma coisa, né? Acho que você que está assistindo aí também pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. O que você acha sobre isso? Você acha que a responsabilidade sobre um ato de violência é do síndico em notificar, ou qualquer pessoa que está ali também tem essa obrigação? Eu volto nessa segunda opção. E aí a gente tem aquela opção, né, Quinho? Se o síndico não mora lá, é um profissional, e ninguém fala pro síndico, não chega para ele o que aconteceu? E se for o síndico que esteja praticando esse ato de violência? Chama quem? Quem que você chama no prédio? Deus.
É o caso, né? Você apega em Deus e vai. Ou na religião que você se, porque a gente está falando de uma coisa que acontece além do síndico. Mas e se o síndico for o agressor ou o agredido? Para quem que você chama? Tem que constar lá, no caso de ser o Síndico está síndico, sendo todos são espancado, responsáveis. ligar para a mãe dele. É isso, né? É absurdo, gente. Por isso que a gente fala da aplicabilidade, né? A intenção é boa, Sim. mas isso pode ter um revés depois. Então tem que saber bem aplicar isso daí para dar certo. Isso. E levar pra vida, né? Não só num condomínio. Levar pra vida. É isso mesmo. Tá na rua, viu alguém sendo agredido? Faça alguma coisa. O cara Ligue pra puxa alguém. os cabelos da mulher. Mas eu vou te contar uma coisa, a gente está trazendo isso como assunto, mas eu já vi vários casos, por exemplo, em rua, por exemplo, do cara tá espancando a menina e alguém chegar para ajudar e ela não deixar. Ela, não, a gente é meu marido, a gente tá se entendendo, sabe? Isso aí é pano pra manga para outro programa, né? Porque tem uma violência muito ampla, mas meta a colher assim, tá, gente? Não deixa de meter a colher. É isso aí. Vamos lá pro próximo? Temos próximos vídeos ou esse foi o último vídeo? Mais um. Temos mais um, produção. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na nossa pauta principal, que é como cuidar dos dados dos condôminos, empregados e parceiros do condomínio. E, né, então, como eu, como síndico, administradora, devo fazer com esses dados para me adaptar à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e vamos também falar aqui sobre quais as responsabilidades do condomínio, síndico, administradora, caso haja um vazamento, porque a gente teve aí recentemente o caso da Porto Seguro, Sim. que houve um vazamento, então, que pode acontecer, pode, Sim, né? claro, você coletou um dado. Qualquer dado pode vazar, seja o dado do visitante que está lá, que foi só fazer uma visita, foi fazer uma consulta médica, foi entregar uma encomenda, como do seu condômino, como do seu funcionário, tudo isso tem repercussão, tudo isso são dados coletados pelo condomínio. Então, o primeiro passo que o condomínio como toda e qualquer organização, é saber quais dados são necessários para a sua atividade. O que acontece? Você vai na portaria, seu RG, seu CPF, a sua foto. Para que todos esses dados? São necessários? Se você já tem o CPF é o número que identifica a pessoa em toda e qualquer situação. Então, para que a foto? Para que a biometria? Para que o RG? De que forma isso está sendo armazenado? Está tendo segurança dessa informação? Quem está tendo acesso a essa informação? Então, muitas vezes você está na portaria com 2, 3 porteiros, né, dependendo de um prédio de grande movimento. Quando pede o documento, ninguém escuta. Mas quando fala, pode falar o seu RG? Pode falar o seu CPF? Todo mundo que está ali já ouviu. Se tem alguém mal intencionado, já anotou. Até mesmo uma pessoa que está na fila, né? Esperando, né? Atrás do seu lado. Exatamente. Então, assim, nós temos que cautelas. Restringir os Tem dados alguns coletados. casos que o porteiro, né, não escuta e ainda pede para repetir. Vai ter que falar mais alto. Com certeza. É a mesma coisa operador de caixa do supermercado. Só que é nota fiscal paulista. Qual o seu CPF? Como? Todo mundo no mercado escutou. É a mesma coisa. Então, primeira situação. A lei não veio proibir coleta de dados. Ela veio simplesmente administrar essa situação. Ela veio organizar essa situação. Para quê? Para que não sejam coletados dados desnecessários que podem lá na frente causar prejuízo, tanto para quem coleta, como para quem é o titular dos dados, que cá para nós, quem são os titulares? Todos nós. Você tem RG, você tem CPF, você tem nome, você tem endereço, então você tem dados. Todos nós temos dados. Da hora que nasce até que morre. Porque a lei não proíbe, como é que se fala? Ela não visa a proteção dos dados de falecidos, né? É só dos vivos, só de pessoas naturais. Pessoas falecidas é uma outra legislação, é uma outra situação. Então, são pessoas vivas. Isso fica bem claro porque muitas pessoas não entendem isso. Então, hoje, você apresenta os seus dados. Primeira coisa, dados necessários. Então, o condomínio tem que se preocupar muito com os dados necessários. Outra preocupação,
Dados é uma coisa. Que doideira, né? Nossa, é fogo, viu? Não, eu no meu prédio não tenho nada disso, não. No meu prédio eu tenho o meu celular na portaria e um número de emergência. Só isso. Nossa, eu era feliz na época que podia deixar a chave na portaria, Ai, né? que maravilha, É, Jesus. hoje não dá, não O dá. meu não pode nada. Não pode. Olha, eu acho assim, é bem complicado esse negócio de dados. Primeiro porque quando pedem esses dados, eles pensam na segurança do prédio. O prédio esses de 5 torres, enfim, para você entrar, parece que está entrando numa masmorra. É verdade. Você tem que colocar muitos dados mesmo. Acho desnecessário, não precisaria de tudo isso. Mesmo porque você interfona, ainda existe interfone. Sim. Pergunta para a pessoa, fulano tá aqui, pode subir? Pronto, né? E na hora dela sair, ela vai sair pela mesma porta. Eu acho que é uma burocracia, na minha opinião, desnecessária. Assim, eu acho que tem o lado da segurança, né, de você saber quem entra e quem sai, mas eu acho que isso deveria ser para prédios, por exemplo, que é o caso da torre, É. que tem 17 portas até você chegar na casa É. da pessoa, né? Mas assim, por exemplo, o meu prédio é um prédio simples, é um prédio grande, muitos moradores e tal, mas eu acho que não tem essa necessidade de haver cadastro com RG, CPF, carteira de vacinação e carteira de motorista, essas coisas. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje é muito complicado você colocar as suas informações em qualquer lugar. Então, Você não sabe para onde vai isso. CPF, câmera de segurança. Pronto, É. aconteceu alguma coisa? Pega aí todo o caminho, descobre o que aconteceu, vê o horário e pronto. É, porque que nem a gente estava aqui assistindo o vídeo e o Douglas, da nossa produção, ele falou que ele conhece o caso de uma moça que passou os dados para a portaria, né? E o porteiro começou a mandar mensagem para ela dando em cima dela. Olha que doido. Nunca ninguém deu em cima de ti, tem o telefone também lá. Ai, gente, eu não posso falar que eu sou casado. Não, mas ninguém nunca deu em cima de mim. Mas as pessoas elas acabam usando para isso. É. Né? Existe, ó, por exemplo, o síndico cria uma norma que precisa ter, e aí o próprio funcionário, que deveria ser o cara que organiza isso, pega aquilo e usa de uma outra forma. É, porque, por exemplo, pode ser uma pessoa famosa. Aí o cara Sim. deve pensar assim, pô, o telefone dela vaza. Por que eu não vou usar? Nem vai saber. É, vou estar ligando aqui. É isso aí. Ah, se fosse alguém famoso, talvez eu mandasse um bom dia, como é que tá? Mandava o link do programa programa pra ele Blitz, assistir, pra né? assistir, É talvez. isso aí. Não, brincadeira, gente. Negócio de dado não brinca não, né? É coisa muito séria isso aí. Tem um negócio também muito importante, porque antigamente a gente pegava tudo que era documento e jogava no lixo, né? Não picotava nada. E não dá pra fazer isso. Sabe que eu me sinto um senhorzinho fazendo isso, né? Porque, por exemplo, eu sou casado. O meu marido pega o cartão de crédito, chegou um novo, ele pega o velho e joga inteiro. Aí eu vou lá no lixo, pego a tesoura e faço em 27 mil pedaços. Corto o número assim. E não sabia que tinha gente que fazia isso hoje em dia. Tem, né? Que você faz também. Eu faço. E ontem um vereador aqui de Santos postou uma maquinazinha que você corta o cartão em 4 partes. E aí você coloca, faz assim e corta todos os cartões para não utilizar. Tem uma máquina que faz isso com papel. É isso. É isso, só Um que esse sonho de vida ter isso. eu já tive. Colocar e faz... Isso. Ai, gente. Mas essa daí é só para cartão. Entendi. Então, para inutilizar. E depois, o que vai fazer? Quando encher, parece que vai virar um material reciclável que vira uma medalha. Pra Eles você colocar fazem. o cartão e ver a quantidade de dívida que você tem. Vira uma medalha. Não. É reciclado. Então, aí eles Faz aproveitam para outra situação. Faz um banco, faz sei lá, uma garrafa PET, faz qualquer coisa. Uma garrafa PET. De cartão. Eu ia adorar ter uma garrafa PET com os meus cartões. É, Todos. dos outros também, né? Todos. Ai, quanto será que tem aqui de limite? Nossa. Aí você fica pensando 18 mil, 20 mil. Já pega um black, né? Um cartão black. Maravilhoso. Só assim pra ter um na minha mão. É isso aí. Picotado. Gente, a intenção desse programa foi trazer de uma forma descontraída alguns assuntos que rolaram no ano de 2021. Então, fiquem ligados, porque a partir da semana que vem, novos temas, novos convidados.
e a bancada estará aqui de volta. E o Quinho tem um recado, né? Eu tenho um recado, vender meu peixão. Monta pra essa câmera aqui. Isso. A partir de amanhã, o programa Grit em novo dia e novo horário. Pra quem não sabe, eu apresento um programa. O programa Grit era toda sexta-feira, às 21 horas. Só que aí o pessoal falou, poxa, muda de dia, muda de horário. E como a voz do povo é a voz de Deus, a gente mudou pra quarta-feira, às 21h30. Então não perde. Anota aí, hoje, aqui, Descomplicando Seu Condomínio. Amanhã, às 21h30, ao vivo, programa Grit com uma entrevista sensacional, tá? Então anota aí, eu espero todos vocês pra curtir esse programa comigo. Vanessa, obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Fabiola, um beijo pra você, volta logo. Vem tomar conta do programa, que você viu que a gente fez uma zona aqui, né? Então assim, sem você esse programa não existe. Tá, então, mas como a Vanessa falou, semana que vem, bancada certinha, Fabiola certinha, os assuntos pra você que adora esse programa, e não esquece de deixar o seu comentário aí no YouTube pra saber o que você achou dessa dupla aqui. De repente a gente pode voltar em outro programa, Vanessa. Eu acho legal. De repente você que é apresentador da Pump, quer tirar uma folga? Bota a gente vai lá comentar o seu programa. Eu acho que não vai estar muito certo isso, mas, né, vamos lá. Gente, muito obrigada. Excelente noite. Até semana que vem com